Bora para mais um vídeo? Família, é o seguinte, hoje são 4/3 de 2025 e eu queria trazer aqui as seguintes questões para vocês. Com a Selic tão alta da forma como está, em 13,25, sendo que agora em março haverá mais uma reunião do Copom, e a menos que exista uma mudança drástica nesses próximos dias, coisas que eu descarto completamente, a Selic vai subir mais 1%, pelo menos foi o que eles prometeram lá em dezembro, para você ver como o nosso cenário ele é bem desanimador. Selic alta, títulos de renda fixa bombando, por que você ainda deveria investir em fundos imobiliários? Será que vale a pena? Será que está no bom momento investir em fundos imobiliários com títulos atrelados ao governo pagando IPCA mais 7,7%, 8%? Vale a pena mesmo investir em fundos imobiliários neste momento? Bom, eu acredito que sim, e eu estou aqui justamente para te mostrar isso. Vou abrir aqui o site fiis.com, tá? É um site que fala única e exclusivamente sobre fundos imobiliários, onde você pode aprender um pouco mais, pesquisar sobre o fundo imobiliário que você tem interesse em investir. Primeiro a gente vai dar uma olhada aqui no MXRF11. O MXRF11 é um fundo de papel. O que é um fundo de papel? Um fundo que investe em títulos atrelado a CRIs e CRAs, então eles fazem empréstimos e lucram em cima disso. Aqui o que é que a gente vai olhar? O MXRF11 está com dividend yield de 12,47, o último rendimento que ele pagou de dividendos foi 9 centavos. Aqui o PVP é de 1,0. O que isso quer dizer? Que o fundo está num preço justo. Descendo mais um pouco aqui, a gente pode olhar mais algumas informações a respeito do MXRF11, tá? O atual dividendo do MXRF11 foi de 9 centavos, na data 14/2, com dividend yield de 0,99, ou seja, praticamente 1%, 1% ao mês, com base na cotação de R$ 9,12, na data com, que foi 31/1. O MXRF11 performa uma alta este ano de 2,3%. A cotação está na casa dos 9,37. Começou o ano em 9,37 e hoje está em 9,56. Dividendos anuais do MXRF11. Você vê que ele é um fundo bem sólido, existe há bastante tempo. Aqui em 2016 foi 0,61, depois 88, 83, 1,2, 86, 95. Então, como você pode ver, um fundo bem sólido. É o maior fundo listado na bolsa hoje, pelo menos em número de cotistas. O fundo ele está num preço justo e, como você pode ver, ele tem pago dividendos de 1%. Vale lembrar que dividendos não são taxados, tá? Então você pode estar investindo em um título de renda fixa, só que você paga imposto. E aquele imposto lá que eu já mostrei para vocês. Até 6 meses você paga 22%, depois de 6 meses você paga 20,5%. Então vai caindo até que quando chega com mais de 2 anos de investimento, aí você paga 15%. Ainda assim você paga. Quando você compra um fundo imobiliário, você não paga imposto sobre os dividendos. Pelo menos ainda não, né? Porque o nosso governo tem estudado bastante a possibilidade de taxar os fundos imobiliários. Mas, além do MXRF11, nós temos outros fundos. Eu, particularmente, tenho alguns outros fundos na carteira e vou mostrar agora para vocês aqui mais um deles. VGHF11. Também, tá? Aqui o Valora. Ele é um fundo misto, mas a sua base é maior em papel. Então, o que é que acontece? O VGHF11 está com dividend yield, ou seja, dividendo anual de 13,31 se somar dos últimos 12 meses. Portanto, dá mais de 1% por mês. Mais uma vez, fundos imobiliários não são taxados. O mais interessante que eu olho aqui é o seguinte, está com PVP de 0,87. Léo, o que quer dizer PVP e o porquê esse valor é tão importante? Porque as pessoas batem tanto em cima dessa tecla e falam a respeito desse valor. Bom, é o seguinte, isso quer dizer o quê? Digamos que você quisesse comprar uma casa, tá? E essa casa custa 100 mil reais, já foi avaliada em 100 mil reais, e o proprietário decide que quer te vender por 87 mil reais. E aí, será que é uma boa para você? Excelente, não é não? Então, por isso que eu acho que é tão importante você olhar os fundos imobiliários exatamente neste momento. Para mim, que comecei antes, eu estou em um certo prejuízo. Quando eu abro a minha corretora, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês. Pronto, já estou aqui na minha corretora. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês como anda a questão dos fundos imobiliários. Como você pode ver aqui, eu estou tendo prejuízo em SNEG 11, KIZU 11, GARI 11, RBRF 11, KNCR 11, VGHF 11, o MXRF, XPLG 11. Aqui está no 0 a 0, beleza. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, cadê VGHF11? Aqui, VGHF11, eu estou tendo um prejuízo de 1,7%. Por quê? Porque eu já venho investindo em fundos imobiliários já faz há bastante tempo. Então, para quem está começando agora, vai ser um excelente momento. Léo, você quer dizer que os fundos imobiliários não podem cair mais? Poder pode,
Mas, de qualquer forma, você estaria comprando em um ótimo momento. Por quê? Você está comprando já descontado, com 0,87. E, além do que, esse fundo está te pagando um dividendo de mais de 1% ao mês. Se a gente for somar aqui nos últimos 12 meses, aqui, ó, o atual dividendo do VGHF11 foi de 0,9 centavos por cota na data 7/2 do último mês, com dividend yield de 1,28, com base na cotação de 7,5. É um fundo que está performando em baixa de 4,33, a cotação começou em 7,62 e atualmente está em 7,29, ou seja, está em um excelente momento. Além do VGHF11, um outro fundo que eu tenho na cota é esse aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, RBRF11. O RBRF11 é um fundo de fundo. O que é um fundo de fundo? Bom, ele investe em outros fundos, basicamente só isso. Ele investe no MXRF11, VGHF, enfim. Ele compra outros fundos que ele acredita que vai ter uma valorização, que está pagando bons dividendos, e é assim que ele consegue pagar aos seus cotistas. Olha só a situação da RBRF11. Um dividend yield de 10,38 nos últimos 12 meses, portanto, menos de 1% ao mês. No entanto, ele está com um PVP de 0,80. Lembra aquela história lá da casa que eu falei para você, de você comprar uma casa de 100 mil por 87 mil? Aqui é melhor ainda. É como se você fosse em um outro proprietário que também tem uma casa avaliada em 100 mil e esse cara resolve te vender a casa por 80 mil. E aí, é ou não é um excelente negócio? Pode perceber mais algumas informações, né? O dividendo de RBRF foi de 0,6 na data 18/2, um dividendo de 0,95, abaixo de 1%, sendo que esse fundo já performa uma alta de 7,19 neste ano. Começou na casa de 6,40 e agora está em 6,86. Vale a pena lembrar o seguinte, como eu disse aqui para vocês, ó, o fundo RBRF11 ele é um fundo de fundo. E isso, quando a situação está ruim, impacta muito mais negativamente nele. Por que isso? Bom, pensa o seguinte, VGHF11 é um fundo de papel, então ele empresta dinheiro para que construções sejam feitas, projetos sejam realizados. O RBRF11 investe, um exemplo, nesse VGHF11. Então, se o VGHF11 estiver tomando pau, ele vai tomar pau. E como nesse momento a grande maioria dos FIIs estão tomando pau, ele toma pau duas vezes. Então, talvez por isso seja um excelente momento para você investir. Vale lembrar que o intuito do canal não é recomendar a compra nem venda de nenhum ativo. Eu sempre mostro para vocês aqui as oportunidades. Cabe a você fazer a sua própria análise e ver se realmente faz sentido ou não. Se fizer sentido para você, se for o caso, compre. Se não, não compre. É simples assim. Nunca tome sua decisão baseada no que A, B ou C falou. Aqui eu mostro o caminho, você faz a análise e aí se for interessante para você, você compra. Tá bom? Mas por hoje é só e valeu, falou!